sequência para a gente. Isso. Todos eles é interessante a manter no caderno? O que você sugere? Sim. Esses conceitos que eu estou trabalhando são importantes para trabalhar assim, para manter no caderno. Agora, já está disponível esse material que eu coloquei na semana passada. Se você entrar lá na unidade 2, seção 1, você vai ver que tem essa aula lá. Até em perfeito. vídeo, inclusive. Perfeito. Professor, os vídeos não estão disponíveis para mim. Eu tento entrar e dá erro. Dá erro? Uhum. Eu vou também não consegui acessar os vídeos não, professor. Eu sei o que pode ter acontecido. Quando você vai no YouTube e gera um link, esse link, ele não... Para postar na página agora, não funciona muito bem. Eu tenho que rodar o vídeo, copiar o link dele rodando e colar lá. Eu fiz isso esses dias, por isso que você conseguiu. Tá? Então, tenta rodar de novo, se bem que é o que nós estamos discutindo aqui, tá? Tá? Então, o que eu estou colocando até agora, deu para que se entenda? Tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Eu tenho. O senhor consertou aqui a coordenada Y, né? Para 1,5, né? Só que lá embaixo, o ponto A tá como x raiz de 3 sobre 2. É isso mesmo? Porque quando o senhor calcula lá em cima, aqui 3... também aqui é 3 raiz de 3 sobre 2. Obrigado, consertei agora. Beleza. Bom aqui... Então, o ponto A é 3 raiz de 3 sobre 2 e 3 meios, ou então 2,53, ponto e vírgula, 1,5. Legal. Obrigada, professor. Tá ótimo. Bom, da mesma forma que eu posso parametrizar, então, aqui, deixa eu fazer a correção. As correções que depois eu recoloco. Corrigir lá no AVA, né, professor? Professor, na hora que eu estava estudando hoje, eu fiquei, ai, minha nossa. Depois as correções eu faço e coloco de novo no AVA amanhã. Isso foi um teste, pessoal. Isso foi um teste. O professor estava testando a gente. Exato. Para ver se estava com atenção aqui. É lógico. Isso aí. Bom, então, lembram que na semana passada nós parametrizávamos uma função? Então, por exemplo, a função polar, que a função f de xy, z igual a 1 menos x ao quadrado menos y, eu também posso parametrizar utilizando esse sistema de parametrização agora. Ó. Então, o nosso z aqui, ó, ele é 1 menos x ao quadrado, como x é r seno φ, ou melhor, r cosseno φ, r seno φ é o y, né? Então, eu tenho o quadrado de r cosseno φ menos r seno φ. E aí eu posso distribuir o r ao quadrado, então o nosso z em coordenada polar é 1 menos r ao quadrado, que multiplica o quadrado do cosseno de φ menos r seno φ. Deu para entender esta... Você só substituiu a função que você está pedindo lá em cima pela representação que você deu como S aí. Você só substituiu. Se tivesse algum número no x ao quadrado, você levava essa representação como o número r ao quadrado. Isso. Aí quando a gente for aplicar isso irá acontecer, né? Então, por enquanto, estamos só parametrizando a função. Beleza? Beleza. Bom. Uma outra função aqui que é interessante, por exemplo, a função x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Eu posso parametrizar utilizando o x, utilizando o y, então, x ao quadrado é o quadrado de r cosseno φ. Y ao quadrado é o quadrado de r seno φ. E aí, distribuindo normalmente. Só que nós temos, ó, que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu posso ir direto aqui embaixo, ó. O z é r ao quadrado menos 4. Tudo bem? Não,
Por quê, professor? Peraí. Pá, vamos lá. Não. Por que você excluiu os dois aí nesse Z no resultado final? Se você tem uma base do x ao quadrado e do y ao quadrado como S ali no item 3. O nosso sistema, ele comporta, né? O x é r cosseno φ, o y é r seno φ, e r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é uma relação fundamental dentro da trigonometria aqui, né? E o que foi feito, se você prestar atenção, ó, eu substituí inicialmente, né, ó, o z é o quadrado de r cosseno φ mais o quadrado de r seno φ menos 4. Aí eu distribuí os quadrados. Ficou r ao quadrado cosseno ao quadrado, r ao quadrado seno ao quadrado. Como r ao quadrado, ó, ele está presente aqui e também aqui, ó, ele está nas duas expressões, eu coloquei ele em evidência aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho r ao quadrado, que multiplica, né, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. E essa é uma relação fundamental lá da trigonometria, né? Isto vale 1. Então, aqui, tudo isto vale 1. Por isso que fica r ao quadrado menos 4. Beleza? Entendi. Entendeu? Beleza. Sim. Bom, eu tenho aqui uns exercícios. Vocês querem tentar fazer para a gente ir tirando dúvida? Ou principalmente esse último aqui, ó. Então, como que nós faríamos... basicamente, o que importa para nós no momento seria esse último aqui, né? O senhor não quer ir fazendo aí, professor, e depois a gente separa um outro para a gente tentar fazer? Então, meio por aí. Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar o sistema aqui em cima, ó, vou copiar o sistema para a gente poder... Então, ó, a função é z igual a 1 mais x ao quadrado. Então, como já foi dito mesmo, né, eu vou substituir, vou fazer o z, só que o nosso z, eu vou colocar em r φ, então o z ele vai estar em r φ, e eu vou substituir no 1 mais 2, 2 que multiplica o quadrado do seno de x, eu vou colocar o quadrado, o seno de x é r cosseno φ, sobre 2. Não, ao quadrado. Cuidado que sobre 2 é fração. Ó, ao quadrado. Perfeito. Certo? A gente tem que tomar cuidado com a terminologia, né? Porque sobre 2 significaria isso dividido por 2. Beleza? Tá certo. Bom, então a nossa função z aqui, ela vai ser 1 mais 2 que multiplica o quadrado vai elevar tanto r quanto... E aí eu tenho que tomar cuidado, porque cosseno φ é um bloco só, é um número só. Então eu coloquei ele entre parênteses para indicar, ó, é o quadrado, né? Do cosseno de φ. Tá difícil aqui. E por aí, de sair do...
Então, o que mais pode ser feito aqui? É só multiplicar o 2 por R ao quadrado, né, pelo bloco todo, ou seja, seria eliminar o segundo parênteses aqui. Na prática, o que mais eu posso fazer aqui seria só eliminar esse parênteses, porque não é uma soma, é só o produto. Então, a nossa função z igual a 1 mais 2x ao quadrado, em polar fica 1 mais 2r ao quadrado vezes quadrado do cosseno de φ. Beleza? Borracha. Tá bom. Perdi minha borracha. Tranquilo? Não, tá bom, Cleo. Vamos tentar parametrizar essa daqui, ó. Perdi minha borracha. Não, tá bom, deixa ele aqui, depois eu levo, obrigado. Não levo lá. Deixa eu ver que eu deixei ela. Oh. 2x aqui, é x. Então vamos tentar rapidinho fazer o 2y ao quadrado. Eita. Mas... mais x. Enquanto se alguém quiser ir colocando, ó, se vocês quiserem digitar alguma dúvida, ele vai aparecer aqui no chat, ele está acionado, tá? Vamos ver aqui. X. Do lado aqui da tela tem o chat. Alguém é pequeno aí. Beleza, pessoal? Dúvida? Estou fazendo chamada aqui. Do lado aparecem os alunos, então estou marcando presença. Opa! Se minha internet tivesse caído e eu não tivesse internet, quer dizer que eu ia ficar com falta, né? Teoricamente, sim. Eu estou marcando mais para... Lembra que eu falei, né? Uma parte da pontuação eu vou atribuir para quem é frequente nas aulas. Então, no início, pelo menos na aula de hoje, eu não vou colocar falta para o pessoal, porque é um teste, né? Mas a proposta da Anhanguera é que sim, não entrou, ficaria com falta. Mas essa é a minha pergunta, porque se tivesse aula, eu poderia ir presencial. Mas daí eu queria... Eu tô sem internet, e aí? Daí eu vou ficar perdendo os pontos? Mas você, graças a Deus, conseguiu, né? Então, mas tem gente que não tem internet, não tá com acesso aí. Vai perder falta, vai ficar com falta. Aí isso é uma coisa que a gente nós vamos brigar depois. Olha, da minha parte, eu não pretendo prejudicar ninguém. A gente sabe que é uma situação que não é ideal, não é o que foi contratado, mas, né? Feliz de reencontrar.
Nossa, PH assistindo TV. Deixar no mudo. Você tem a opção. Lugar desse aqui, então ia ficar 2 y ao quadrado mais r. O professor, então a primeira parte, professor, de cima vai ficar o z, ele vai ficar 1 mais 2y ao quadrado mais r cosseno de φ? O y nós vamos substituir por r seno φ, né? Não, o x, vou substituir o x primeiro, ou primeiro eu tenho que substituir o y? Não, ao mesmo tempo. Já tem que fazer substituindo tudo? Tudo isso, porque você já ganha tempo, né? Só você vai ter uma linha a mais. Tá. Quem que tá falando É o Wagner. Wagner. Pessoal, os demais estão falando, entendendo, dúvida? Sim, professor, tranquilo. Beleza. Sim, professor, tô entendendo. É que só o Wagner tá falando, tudo bem, né? Sempre sou eu quero que a tenho... participação. Mas todos, né? A hora que eu puder, desenvolve ele aqui. É isso. Opa! Uma dúvida. O exemplo que o senhor deu anteriormente, o senhor falou que o seno φ ao quadrado mais o seno φ ao quadrado, que isso aí seria 1. E a soma dos dois, sim. Porque se eu voltar na tela lá que nós desenvolvemos, ó, quando eu faço a distributiva aqui, ó, percebeu que você tem o r ao quadrado multiplicando o cosseno ao quadrado, e o r ao quadrado multiplicando o seno ao quadrado? Correto. Aí, como eu tenho o fator r ao quadrado multiplicando os dois termos na soma, eu posso colocar ele em evidência aqui embaixo, ó. E aí, como ele está em evidência, eu vou olhar esse bloco aqui, ó. Cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. E esse quadrado aqui, eu vou voltar um pouquinho mais aqui em cima. Na aula aqui, ó. Vamos pegar esse ponto 3,4 aqui. O seno é R, que é a distância do centro ao ponto, vezes o cateto oposto aqui, ó. Okay. Então, cosseno é R, que é a distância, vezes
o cateto adjacente, o X, né? Se você prestar atenção, você percebe que tem um triângulo retângulo aqui. Se eu tiver isso num triângulo de raio 1, o valor do x e do y é exatamente o seno e o cosseno. E você lembra, né, que o raio ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Se o raio for 1, como o seno e o cosseno vale o valor da distância aqui de y e x, então fica que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Perfeito. Eu não coloquei esta informação aqui, mas depois eu coloco essa informação em anexo em algum lugar. Não dá para fazer aqui, porque senão a gente gera muita confusão. Certo. Já a resposta. Já deu a resposta. Então, ó, eu vou copiar o bloco todo aqui, ó, né? 1 que multiplica o... Ó. Vamos fazer, Vê lá. Então, é 1 mais 2 vezes y ao quadrado. Agora, y ao quadrado é o quadrado do, ó, R. O RC no fio, eu troquei aí. E o X é o R cosseno φ. Opa, pegou mais do que devia. Então, a função z aí é somente isso mesmo, né? O máximo que eu posso fazer aqui é Professor, distribuir... ali é o cosseno de x. Professor, tem alguma coisa errada aí, você copiou errado. Peguei o... Esse é o cosseno. Isso. Isso eu quero substituir o seno, né? Então, y ao quadrado... Alô? Fala. Uma outra dúvida aqui. Quando você tem o 2, o 2 está multiplicando y elevado ao quadrado. Quando eu faço isso, esse 2 não entra nessa conta? Eu deixo esse 2... entra. Então, porque você colocou aqui 2 mais, daí tá bom, eu só substituo o y mesmo. Isso, no caso, eu não substituiria y mesmo. Eu não substituo o 2 vezes y ao quadrado. É só o y ao quadrado mesmo. Só o y ao quadrado. E aqui, na sequência, o que nós teríamos, né? Se bem que não chega nem a ser tão fundamental, mas o que nós teríamos aqui é que eu posso distribuir o quadrado aqui. Então, na prática, o parênteses desapareceria, né? Aqui eu teria A ao quadrado. Opa! Porque é uma soma, né? É um produto. É 2 que multiplica o conjunto quadrado de R seno φ. Então, fica 2 que multiplica R ao quadrado vezes o quadrado do seno de φ. Ele só seria distribuído se fosse uma soma. Então, só a título de exemplo aí, supondo que a nossa função fosse essa daqui, ó. Bem que eu estou colocando uma que seria um caso para ser analisado aqui, mas na prática nem precisaríamos, né? Alguém sabe me dizer por quê? Não. Ó, então eu troquei, ó. 2 que multiplica. O quadrado, ó, perceba que eu vou até mudar aqui, eu vou colocar colchetes aqui, ó. Isso que você colocou de y ao quadrado mais x ao quadrado, eu não poderia substituir isso pela representação do r ao quadrado? Exatamente isso que eu perguntei. Alguém sabe por quê? Tudo isso eu já poderia jogar r ao quadrado. É que eu tava com vergonha de falar, professor. Ah, mas não é para ter vergonha, não. O r ao quadrado
evidência, e o seno e o cosseno é a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Ele já vai dar Exato. 1. R vezes 1 vai dar o R ao quadrado. Isso, beleza, é isso mesmo. Essa é a ideia. E aí, ó, só estou completando aqui, mas agora já mataram a charada aí. E aqui, isso ganha um pontinho, professor? Ganha mais, né? Porque na hora Isso que você ganha... for aplicar isso aqui... Ah, não esquece de nós não, professor. Não vou esquecer não. Todo mundo que está aqui está na minha lista de prediletos. Opa! Vamos lembrar dessa aí. Vamos, né? Tem que lembrar mesmo. Então, aí eu colocaria isso em evidência. Eu colocaria o R em evidência. Então, ó, eu pôr colchetes aqui. Como eu coloquei em evidência, esse R ao quadrado sai daqui, porque ele está lá na frente. E o que está entre colchetes vale 1. Portanto, a resposta fica Z igual a 1 mais 2R ao quadrado. Beleza, pessoal? Isso? Tá claro. Tá claro. Tá claro? Bom, aí a pergunta clássica, né? Para que... isso aí. Para que serve isso? Bom, então aqui está aquele primeiro exemplo lá de cima, né? Foi preciso colocar ele na posição certa, né? Para que serve isso? Bom, nós vamos utilizar o sistema de coordenada polar quando eu for trabalhar com regiões curvilíneas fechadas, né? Então, por exemplo, uma circunferência, quando eu vou trabalhar com uma elipse, né? E nesses casos, quando eu tiver volta o anterior aí, pessoal, só para bater uma foto aqui rapidinho, faz favor. Desculpa aí. Isso. Beleza, pode continuar. Eu vou postar depois, eu vou passar isso em PDF e eu vou colocar de novo lá na aula. Tá, beleza. Tá bom. Desculpa, pode continuar. Não tem problema não. Nós estamos aqui para... Bom, então, como eu estava falando, né, nós vamos ter que trabalhar com regiões circulares, né, com regiões de curva fechada. E quando, por exemplo, aqui, ó, eu peguei essa região aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então, esse tipo de região aqui, ela não é que nem a região que a gente trabalhou nas aulas anteriores, onde eu defini a região com extremos para x e y bem claro, bem definido. Mesmo que um extremo aqui fosse uma função, mas era bem definido. E esse tipo de situação, ele descreve, ó, superfície como essa daqui, ó, uma circunferência. Nós vamos facilitar um pouco, né? Vamos colocar a circunferência, fazer a transformação da circunferência, colocando ela no centro aqui. E aí, então, eu tenho que toda a região definida por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a r descreve uma circunferência de raio R. E nesse tipo de situação, eu tenho que mudar a parametrização, tenho que parametrizar também a região. Eu vou ter que pegar uma região que está curvilínea e jogar para uma região retangular. Então, esse tipo de transposição vai ser necessário para que eu consiga fazer a integração. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Vamos supor que eu tenho a região x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Então, esta região, esta expressão aqui, está indicando essa região que está destacada aqui no plano cartesiano, né? Então, percebam aqui, ó, se eu pegar
1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, o ponto vai dar aqui, ó, onde está apontando o mouse. E esse ponto, a soma deles vai ser raiz de 2, que é menor que 9. Se eu pegar menos 2, o ponto vai estar aqui, ó, bem perto da periferia. E a soma vai ser 4 mais 4, 8. Então, o quadrado de menos 2 mais o quadrado de menos 2 é igual a 8. É menor ou igual a 9. Agora, se eu pegar um ponto na periferia aqui, aí esse ponto vai ser menor ou igual a 9. Eu vou voltar lá no começo, porque nessa atividade eu comecei com o menor ou igual a 5. Aqui, ó, o ponto 3, 4, por exemplo, o 4, 3, ele está numa circunferência de raio 5. Então, se eu escrever aqui, né, x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, seria aqui ou melhor, né? Menor ou igual a 25 aqui, né? Eu estou dizendo que estou dizendo esta circunferência aqui, ó, esse espaço dentro deste círculo de raio 5. Entenderam aí a ideia da região curva? Sim. Vou tentar voltar lá agora. Sim. Então, o senhor está trabalhando com raios 5, né? Não está com 9 agora. Não, eu só voltei lá em cima, porque lá eu consigo pegar ponto no limite, né? Ah, tá. Que Mas o senhor vai 9 trabalhar aqui, esse exercício aí, né? O 9 aqui, o que eu posso pegar é o 3, o 0,3 aqui, né? Ponto 0,3 aqui, por exemplo, é 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9. Então, esse ponto aqui, ó, ele faz parte da circunferência. Os demais pontos aqui já são, não são pontos convencionais, né? Pontos simples. Tá. Vamos supor, se eu pegar com coordenada 2 aqui, 2 ao quadrado, 4. Eu tenho que somar 5. Então, aqui seria a raiz de 5, ó. Então, esse ponto aqui, ó, onde eu estava apontando o mouse, seria o ponto 2, raiz de 5. Aí a soma dá 9. Né? Tá. Mas se eu pegar o 2, o 2, 1 aqui, que é esse onde está apontando o mouse agora, aí eu tenho 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, 4 mais 1, 5, ele é menor ou igual a 9. Ele está dentro da região que nós estamos trabalhando. Beleza? Bom, entendido essa primeira parte, então agora vamos ver como que eu vou escrever essa região, porque aqui essa é uma região. Veja que eu estou pegando todo um espaço do plano aqui, em coordenada polar. Então, percebam que, ó, eu tenho aqui o plano cartesiano, que tem aí o círculo que contém os pontos de x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. E do lado aqui o plano polar. Eu tenho uma circunferência de raio 3 aqui, ó. Raio 3, você pode observar que todos os raios aqui são iguais a 3. E quando eu penso nessa região, eu tenho o meu raio começa em 0 e vai até 3. Agora, o nosso arco, então o meu raio começa de 0 e vai até 3. Mas o nosso arco, ele começa nessa posição, dá um giro que vai contornando a circunferência até voltar à posição inicial. Ou seja, ele dá uma volta completa. Então, o ângulo φ, ele varia de 0 a 2π. O raio varia de 0 a 3 e o ângulo varia de 0 a 2π. Ou seja, a mesma região, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9
onde a região está em XY, em Rφ vai ser 0 menor ou igual a R, menor ou igual a 3, e 0 menor ou igual a φ, menor ou igual a 2π. Perguntas? Dúvidas? Baralhou tudo. Tem todos. Baralhou, professor. Isso aí tá confuso, professor. Por onde que você tem uma tabela para você chegar nesse equivale a, por exemplo, essa representação? Se não fosse 9 ali, o padrão... Isso, essa daí mesmo. Como que você chegou ali no equivale a? Você tem uma base de 0 e 3 ali, isso, aí mesmo. Então, aí você tem uma base. Eu estou usando uma relação que a gente comentou lá em cima, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado. Professor, desculpa. É como se eu pegasse uma régua e dividisse bem no meio, onde está aqui o 2 pequeno, descesse na horizontal para fazer depois pegasse a vertical, que vai ficar o x e o y, certo? O x embaixo e o y em cima. Beleza, essa é a parte do x. Quando o senhor fala R, do 0 menor ou maior que 3, é o raio, certo? Que vai pegar do zero do início aqui, daí vai até o ponto 3 aqui. Exato. Essa parte, beleza, eu entendi. Agora, essa parte do 0 menor ou igual a alfa, é alfa, não? 3. Não, a parte de baixo. Isso, essa parte do 0 menor, isso. Sim. Onde que já vamos nela já. Aqui está entendido, ó. Porque o 9, ele é a mesma coisa que... Naquela região ali que o senhor falou ali, onde está mais escuro ali, é como se você pintasse o meio ali, do 0 até o 3 ali. O 9 não é 3 ao quadrado? Isso. Voltando aqui na parte do... que a gente estava discutindo antes. Por isso que o R vai de 0 a 3. Até aí, tudo bem? Entendi. Tá? Agora, agora a parte do φ aqui. Isso. Né? Então, lembrando, eu trabalho com coordenada polar. Então, eu tenho um sistema onde um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ver se eu consigo colocar um... Vou colocar um ponto aqui, ó. Então, eu tenho um ponto nessa posição. Certo. Então, então esse ponto aqui é o ponto. O raio dele é 3 e o arco é π sobre 6. Certo? Entendi. Certo. A gente comentou lá atrás. Aí, este ponto, ele, para eu conseguir descrever a circunferência... Tem que dar uma volta completa. Isso, dar uma volta completa. Tentar... Então, ó, aumentar a espessura do raio aqui. Ó, aqui está o nosso raio, ó. Então, a ideia seria, este raio começa a partir dessa posição aonde o arco é 0. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Aí eu vou movimentando esse raio. Ele vai movimentando e vai descrever toda a circunferência. Certo? Descrevendo toda a circunferência, ele sai dessa posição que é 0 e volta aqui embaixo, que é 2π. Entendi. Tá?
Ou seja, ele sai de 0 e vai até Eu vou 360. escrever 2π aqui. 2π. Ah, entendi. Tá. Então essa parte de baixo é essa relação da volta que ele dá para completar a circunferência. Exato, da volta que ele dá para completar, para representar a circunferência. Porque só de 0 a 3, eu pego só um raio. Eu tenho que pegar a região inteira. Tranquilo? Tranquilo, agora entendi. Entendeu? Eu também. Então, Eu também. mais alguém tem alguma contribuição aí? Pode falar, pessoal. Quem cala, Então, consente. Então, entenderam. Quem cala, consente. É. Beleza, então. Então, ó, a nossa região era esta. Agora, em RFI, é esta aqui. Certo? Bom, vou pegar um segundo exemplo. Ó. Deixa eu pegar... Voltar lá na... Um segundo exemplo. Vamos pegar agora. Vou deixar só o que me interessa. Que é essa aqui, ó. x² mais y² menor ou igual a 9. E y maior ou igual a 0. Veja que eu coloquei duas condições agora. Essas duas condições refere-se a essa região que eu grifei em azul aqui, ó. Perceberam que aquela mesma circunferência anterior está agora destacado também em uma região em azul? Sim. Então, eu já não vou, para esta situação, a condição do raio continua a mesma, é de 0 a 3. Só que o meu arco não vai dar uma volta completa a mais. Vai parar na metade do caminho. Dá até o π. Até o π. Então, o nosso φ vai de 0 a π. Beleza? Então, olha, a nossa região, que era 0 menor ou igual a r, melhor, x² mais y² menor ou igual a 9, e y² maior ou igual a 0, em cartesiano, né, em coordenada polar, é 0 menor ou igual a r menor ou igual a 3, e 0 menor ou igual a φ menor ou igual a π. Certo? O professor, só uma dúvida. Ele só está menor ou igual a 9 porque o raio dele aí está até o 3. Se eu fosse colocar o raio até o 4, esse 9 já sumiria daí já. Seria 16. Seria 16. 16. Se aqui for, vamos aproveitar a dúvida. Vamos supor que aqui fosse 16. Então aqui já não é mais 9. Aqui agora é o 4 ao quadrado. Do 4 ao quadrado, que seria a quarta linha aqui. Isso. Que aí, no caso, ele vai mudar aqui. Vai mudar vai raio. Amplificar um pouco aqui. E o nosso raio agora seria de 0 a 4. Certo? Ele vai aumentar ou diminuir dependendo da sua referência, né, professor? Exato. Vai aumentar ou diminuir depende do raio. Tá, essa parte não... Ô, professor, quando ali é x² mais y², só que é igual a 16 ou 4 ao quadrado, ele não... como que fica, em vez de ser menor ou igual? Só quando é igual. Nesse caso, você não teria a região interna, teria só a linha de fora. Então seria R igual a 4. R igual a 4. E tá. aí, quem vai trabalhar com isso é o pessoal de elétrica e integral de linha. Aham. Né? Eu sou de elétrica. Porque a integral de linha vai trabalhar exatamente com esse tipo de comportamento de uma linha uma linha de campo, por exemplo, né? Uhum. E aí, então, é uma linha bem definida. Sim, tá bom. Então, no nosso caso aqui, sempre será menor ou igual, porque eu tenho que pegar a região. Uhum. Agora, em cálculo quadro, a gente complica um pouquinho mais para eles, porque, né? Faz parte. Tá bom, então, obrigada. Peguei eu vou voltar lá.
Clicar slide, vamos pegar... Ó, aqui agora eu vou pegar o item C. Que eu estou colocando, impondo, que não é o Y que é maior que zero, é o X. Então, é o mesmo caso, né? X ao quadrado mais Y ao quadrado menor ou igual a 9 e X maior ou igual a zero. Então, nesse caso, o raio continua sendo de 3, só que a região de X maior ou igual a zero é a direita de Y aqui, ó. Então, é essa região que está em azul aqui. Para que eu começar o arco a partir do zero, eu teria que iniciar de 0 até esta posição, que é a quarta parte, a metade de π, né? Depois pular toda esta região para retomar de 3π sobre 2 até 2π. E não é prático para integração isso. Então, para a integração, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero pegar desde o menor valor, que é essa posição aqui, ó. Vou dar uma volta completa até chegar a esta posição. Então, eu vou de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Certo? Então, a nossa região de integração aqui é o x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a zero. Vai ser equivalente a 0 menor ou igual a r menor ou igual a 3 e menos π sobre 2 menor ou igual a φ menor ou igual a π sobre 2. Beleza? Tranquilo? Ok. Tranquilo? Eu entendi. Entendeu? E a última situação, aqui embaixo, ó. Eu tô... Eu vou trabalhar apenas com as condições, ao mesmo tempo, do x maior ou igual a zero e o y maior ou igual a zero. Então, quando eu trabalho com o restringindo, né, dentro da circunferência de raio 3, porque 9 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Eu quero maior ou igual a zero, portanto, à direita do eixo y, e y maior ou igual a zero, acima do eixo x. Eu estou combinando a situação que nós observamos aqui, que era o x maior ou igual a zero, com a que nós observamos aqui, que é o y maior ou igual a zero. Então, neste caso, o nosso arco começa no 0 e vai até π sobre 2 apenas. Então, a nossa região em Rφ é de 0 a 3 e de 0 a π sobre 2. Então, veja que para cada situação aqui, eu estou convertendo. Só para eu entender, desculpa. O 0 de 0 a 3 é porque o raio está indo no sentido das 3 casinhas, beleza. Daí isso. Do 0 ao π sobre 2, porque está subindo no sentido y. Não, de 0 a... Essa primeira etapa de 0 a R2 é como se fosse um X. O X que está em cima, representando em cima. Beleza? Sim. Daí a parte do Y, que é do 0, que está no centro, que sobe até o π sobre 2. Não é só isso. Lembra que eu falei, ó, nós temos aqui um ponto, ó, né? E sim, tem um segmento que liga a origem a esse ponto. A gente vai enxergar a região que eu estou representando aqui como sendo um monte de pedaço de segmento de reta aqui, ó, né? Que juntos vão preencher a região que eu estou trabalhando. Então, para que isso acontecesse, eu vou pegar um primeiro segmento aqui, de raio 3, depois, ao lado dele, vou mudar um pouco o arco. Então, o arco já não vai... O primeiro era raio 0, o segundo já tem um arco diferente de 0, e isso eu vou mudando, ó. Quando chegar nessa posição, o arco é de π sobre 2, eu continuo mudando.
até o momento, e o extremo que eu quero é aqui, ó, nessa posição. Então, o meu arco começa com um arco de 0, vai mudando até chegar a um arco de 90 graus, que é o π sobre 2. Por isso que é de 0 menor ou igual a π, é menor ou igual a φ, menor ou igual a π sobre 2. Entendi. Certo? Obrigado. Tá. E aí, pessoal, dúvida? Não, tá indo, professor. Tá indo. Acho que tem um monte de gente aí que foi jantar, assistir TV. Professor, mas por que usou só o lado direito aí do plano cartesiano? Porque, olha, eu condicionei a nossa condição, ó, raio 3, circunferência de raio 3, x maior ou igual a 0. Quando eu falo x maior ou igual a 0, é essa situação que a gente tem aqui, ó, lembra? Este espaço aqui é o x maior ou igual a 0. Além do x maior ou igual a 0, eu também coloquei y maior ou igual a 0. E quando eu falo y maior ou igual a 0, eu falo desse espaço aqui, ó. Então, eu estou combinando esse espaço e, ao mesmo tempo, esse espaço. Ou seja, o que sobra é esse espaço. Maravilha. Percebeu? Entendi, sim. Tá? Percebi. Obrigado. Tá. Bom, o que nós vamos trabalhar depois, né, em essência, é isso aí. Eu propus aqui, ó, para que a gente reescrevesse, né, em coordenada polar, 4 casos. A primeira, a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 16. Então, esse é um caso. A outra, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25 e y maior ou igual a 0. A terceira, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4 e x maior ou igual a 0. E a outra, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1, um x maior que 0 e y menor ou igual a 0. Então, na prática seria o intervalo agora, mas, né? Certo? Segue o inteiro. Tá? Vamos tentar fazer? Vamos. Vamos fazer, que aí vai surgindo as dúvidas e o pessoal vai saber. Então, vamos lá. Então, vamos pegar o primeiro caso aqui. Qual é o raio dessa circunferência? É o 4. É o 4. O raio é 4. Então, R igual... Teve raio, né? Porque apareceu maiúscula igual a 4. Bom, só que foi dado alguma outra limitação, Não. além de ser x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4? Não, foi a única limitação, senhor. Foi a única limitação. Então, nesse caso aqui, qual seria o arco que eu tenho que descrever? Pegou. Então, vamos voltar lá no primeiro exemplo que a gente... Sim. Seria, professor, 4, fazer o raio lá, 4 para a direita e 4 para cima? Não, pra ficar seria... naquela representação. Ó, esse segmento seria que o raio inteiro, né? O segmento que eu tracei aqui seria um raio, certo? Esse raio, concorda que eu posso fazer isso com ele, ó? Ó, só que eu tô com um raio 3. Deixa eu... Esse seria o raio 4 e ele iria funcionar toda... Eu poderia pegar a circunferência inteira. Isso, não, eu tenho que pegar a circunferência inteira. Só que eu tenho que, ó, tô correndo o raio aqui, ó. Voltei onde ele estava. Sim, 2π. Ele saiu de que arco e chegou a qual arco? Do 0 a 2π. É o de 0 a 2π.
Perceberam o movimento do nosso raio? Ó, ele saiu daqui e foi se movimentando. Então, ó, aqui ele chegou na posição π sobre 2. Continuou movimentando até que ele chegou à posição que descreve a circunferência inteira, que é o que foi proposto lá. Né? Então, Nós de 0 a propusemos... 2π. Né? Então, o raio, né? O arco é de 0 a 2π. Então agora falta só descrever isto, né? O nosso B em R I. Vai ser igual, né? Então, no caso, é 2 pontos aqui, porque eu tenho o raio começa em 0. Muito prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Começa em 0 e vai até 4, né? Então, a forma É 0 maior, menor que... 0 menor ou igual a R, menor ou igual a 4. O raio começa em 0, né, porque é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 10. Imaginei. Cara, tô um pouco confuso, mas entendi mais ou menos. Você viu que essa ele tá falando aí, você tem que ficar de olho lá no raio, na circunferência lá. Quando você viu que ele tava lá, tava 16, aí você vê que o raio tá tocando no número 4 lá. E o raio é o quê? O raio é o R ao quadrado. Quando você multiplica 4 ao quadrado, dá os 16. Agora só essa parte aí que você viu que ele falou que você dá a volta inteira na circunferência, que ele foi lá de... É só você ficar de olho lá na circunferência, lá de 0 até 2π. Mas entendi ainda a prática desse troço aí. Porque geralmente o senhor vai pedir, né, professor, essa parte da circunferência. Como você não pediu o 16 aí, então ele já está falando que é o 4. Agora, se você pedisse até 2π, aí que estaria a diferença. Né? O que vai dizer que é até 2π é o fato de só ter a condição. O quadrado de x mais o quadrado de y menor ou igual a 16. Então, agora se você colocasse mais uma informação aí, daí não seria esse igual até π. Daí seria onde que está ali desenhado a metade do círculo. No caso, se eu pegasse... Vamos voltar aqui. Tipo, se você pedisse 5 sobre 12, 5π sobre 12. É isso que eu estou falando? Aí, no caso, o que vai... Vou voltar lá. Então, ó, a condição única é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 16. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4 ao quadrado. E como x ao quadrado é menor ou igual ao e quadrado, então o raio varia de 0 a 4. O nosso ponto começa aqui e tecnologia, ó. Eu colocando o mouse aqui, eu vou traçar um segmento, ó. Começando aqui, vindo até o 4 aqui, ó. Com esse movimento eu tracei um raio de 4 unidades. Eu comecei no 0 e fui até o 4. Certo? Então o raio começa no 0 e vai até o 4. Beleza. Bom, só que eu quero
toda essa região. Então, esse raio, ele vai se movimentar, né? Eu tenho um primeiro raio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ele vai correndo, e à medida que ele vai correndo, ele vai pintando a circunferência, né? Ele vai acaba girando a circunferência aqui, ó. Aí eu voltei na origem aqui, eu girei o ciclo todo. Então, o nosso φ, piada aqui de cima, porque... De 0 a φ. De 0 a φ. 0 menor ou igual a φ. E aqui, 2π. Menor é maior que 2π, entendi. 2 sobre π. Não, Não, 2 sobre π é se fosse a metade, né? Não, 2π é uma volta completa. 2π é uma volta completa. 2π é uma volta completa. Aqui uma circunferência tem arco de 2π, né? Entendi. Certo? Então, primeiro, tranquilo? Se tivesse quanto seria de 0 a 360 graus, né, professor? Exatamente. Né? Só que como eu trabalho com medida de arco, né? Então não é grau. Uhum. É radiano, então é de 0 a 2π. Mas é como se fosse 360 graus. É isso aí. Beleza, tranquilo. Vamos ver o segundo agora. O segundo, ó, percebo que eu mudei a circunferência, né? Eu coloquei aqui que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 5. Então, o nosso raio, ele vai variar de quanto a quanto? Vai ser de 0 a 5. De 0 a 5. Então, vai ser 0 menor ou igual ao R. R menor ou igual a 5. Menor ou igual a 5. Certo? E o arco? O arco, como ele é maior que 0, então ele vai de 0 até π. De 0 até π. Tudo bem, pessoal? Todo mundo? Sim, professor. Consegue enxergar? Cadê? O arco. Vai de 0 até π. Porque ele não dá a volta completa. Ele para na metade, né? Vamos pegar a figura de volta lá. Essa é a minha dúvida que eu tava. Metade. Só que não veio. Vou colocar aqui. Ó, eu quero que o y seja maior que 0, não é? Então, quero referente a esse pedaço aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó. E esse retângulo aqui, né? Ele dá meia volta só. Então, se uma volta inteira é 2π, aqui é 0 a π. 0 a π. Certo? E o próximo caso. Estou colocando
o x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Então, qual é o raio? 2. 2. Então, o nosso raio aqui vai de... Vai de 0 a R menor ou igual a 2. Menor ou igual a 2. Né? E já o nosso arco, eu coloquei x maior ou igual a 0. Né? Se eu coloquei x maior ou igual a 0, como é o x maior ou igual a 0, então ele vai pegar de π ao quadrado até menos π ao quadrado. Não, ele vai pegar... É isto. Porque a região que ele vai... Que eu estou querendo é essa aqui, ó. Essa aqui é a região... Né? Deixa eu mudar a estratégia. Desculpa, seria π sobre 2 até menos π sobre 2. Menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Eu falei π ao quadrado, falei errado. Importante é... Então, na prática, é essa condição aqui, né? Ó. Então, na prática, é esta outra condição aqui. Tá, então calma aí de copiar. Então, essa parte aí vai ficar... No caso, esse arco, né? É o arco aqui, né? A parte de baixo. Por causa desse x maior ou igual a 0 aqui, né? Como eu falei, x maior ou igual a 0. Eu estou querendo esta região aqui. Nossa, você está fazendo minha lição? Já tá fazendo lição? É isso aí, né? Exemplo, hein? Lógico. Isso que é exemplo. Então, eu quero essa região aqui, ó, porque o eixo X é o próprio eixo do raio, né? Então, se é x maior ou igual a 0, é esse lado aqui. E o arco, ele começa a descrever de menos π sobre 2 e vai até mais π sobre 2. Tranquilo? O arco, professor, sempre uma dúvida besta aqui, não sei. O arco, eu tiro ele pelo Y, porque essa base do arco, ele começa do Y, passa pelo X e sobe até o Y de novo. Nesse caso aqui, sim. Né? Nesse caso. Nesse caso aqui, sim. Nesse caso aqui, de novo, ó, eu vou começar o meu arco aqui, ó. Embaixo. Aí eu vou, vou virando ele, ó. Sei. Deixa eu aumentar a espessura dele aqui para a gente enxergar melhor. Ó. Os arcos que eu vou descrever. Né? Então, o arco sempre eu começo a leitura do eixo X no sentido anti-horário. Só que para que eu consiga ter uma região contínua, eu vou pegar uma volta contrária à leitura normal, portanto, que é menos π sobre 2. E aí, então, vou virando. Ó. Cheguei no 0 até mais π sobre 2. Então, fazendo isso aqui, eu consigo descrever a região que eu estou pedindo. No caso, com raio 4, né? Aqui, ó. Legal? Sim. Tudo bem? E, por último, né, eu combinei de novo as duas situações, né? Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Então, o nosso raio agora aqui vai ser de quanto?
Moiou. De 0 a 1, né? De 0 a 1, porque o 1 é 1 ao quadrado, né? Aí o 1. Então, o nosso intervalo... Mas já é intervalo, já? Hã? Já é intervalo. A hora já passou o intervalo. Já é 9h15. Brincadeira, senhor. Nosso intervalo aqui vai de 0 a 1. O intervalo matemático aqui, né? Vai de 0 a 1. E o φ? E o arco? De Y a 0. De 0 a π sobre 2. De 0 a π sobre 2. É esse caso que nós vimos aqui, né? Ó. O x maior ou igual a 0, então pegaria toda essa região aqui. O x maior ou igual a 0 pega toda esta região aqui, ó. Toda essa região aqui. O y maior ou igual a 0 pega toda esta região aqui, ó. Então eu tenho que combinar esta região que x maior ou igual a 0, esta região que y maior ou igual a 0. Fica então essa que está em azul aqui, né? Correto? Acho que sim. Então, quando que nós usaria esse lado esquerdo aí? O lado esquerdo? Isso. Se eu quiser o x menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0. No ponto que eu queira trabalhar de x menor ou igual a 0 e y maior ou igual a 0, aí ele iria de π sobre 2 a π. Se eu quiser só x menor ou igual a 0, vai de π sobre 2 a... Aqui do lado seria 3π sobre 2. Certo? Então, o nosso arco de 0 a π sobre 2. A nossa região B... O senhor não copia, depois eu vou copiar. Ah, não, tô só pegando aqui para mostrar. Tá. Ó. De 0 a 1. Vamos pôr esse coisa aqui no computador. Dá uma mão de obra. Aí copiar, colar ajuda. Olha o exemplo, olha o exemplo. Só que... Professor, vai estar lá no AVA isso aí já corrigido, esse exercício aí? Tá. Então, o que eu fiz aqui agora, eu vou salvar e vou passar para o formato PDS e colocar lá no AVA. Legal, valeu. Então, aqui nós temos 52 telas, só vou tirar essa última aqui, porque Deixa eu voltar lá, professor, volta um pouquinho lá. Não. Professor, esse B aí que está representando, esse B representa o que no final aí? A resolução? Lembra, eu tinha aqui, acabou avançando, eu tinha esta região B, em coordenadas cartesianas. Sei. E esta é a região B em coordenada polar. Sim. Nós vamos ver no encontro da semana que vem a aplicação disso.
Nós vamos ter na semana que vem, que é o que está no portal, no material de hoje, integração envolvendo coordenada polar. E aí a primeira etapa, né? Eu vou aplicar uma fórmula que a gente vai definir, mas a primeira etapa eu vou converter a região que é dada em coordenada cartesiana para uma região que é dada em coordenada polar. Certo? Certo. Bom, em síntese é isso, pessoal. A aula termina efetivamente às 9h50. Qualquer dúvida, estou aqui, mas por hoje... Professor, vai. Tem como fazer uma pergunta sobre a lista que você disponibilizou hoje? Sim. A de hoje, A de hoje? Acho que foi ontem. Acho que foi ontem que você disponibilizou, não foi? Foi ontem, É sobre a segunda questão. Sobre a região B, você tinha colocado 1 menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. E como tem esses dois extremos, para mim conseguir o raio, eu teria que subtrair o 4 pelo 1? Não é que subtrair, deixa eu voltar lá. Você está dizendo a situação... A nossa região seria essa daqui, né? Ó. Isso, substitui 1, coloco 4, e antes do x ao quadrado, tava menor ou igual a 1. Eu vou colocar aqui. Então, 1... menor ou igual a x ao quadrado. Isso. E menor ou igual a 4. Isso. É isso que está lá, né? Isso. Perceba o seguinte aqui, ó. Na prática, o que eu estou definindo não é um intervalo de 0 a 2, né? Porque isso aqui, se você for escrever, ó, né? Fazendo para cá. Aqui eu tenho o 1 é 1 ao quadrado e o 4 é 2 ao quadrado, certo? E aí que eu tenho, isso aqui, este não é o R, x ao quadrado mais y ao quadrado não é o R. Ah, entendi. Percebeu já? Isso aqui é o R ao quadrado. Como eu tenho 1 ao quadrado menor ou igual a R ao quadrado, que é menor ou igual a 1. Ah, entendi. Então o raio vai de 1 até o 2, né? Isso aí. De 1 a 2. Entendi. Era essa dúvida que eu teria, que eu tinha. Então, e aí, quando a gente for integrar, né? Os extremos de R é de 1 a 2. Ah, entendi. Entendeu? Obrigado, professor. Tá. Então, pessoal, eu preferi voltar a esta aula, porque sem ela a gente não consegue entender a que seria trabalhada hoje. Tá? Na semana que vem, a gente vai trabalhar com integração com coordenada polar. E eu vou ver na aula eu propus 2 exemplos, né? Só que para a gente acelerar, eu vou trabalhar já com a polar e a cilíndrica na semana que vem. Porque dia 10 é feriado, né? Sim. Nós temos aula semana que vem, dia 3. Depois 10 é feriado. 17 já seria a prova. Creio que não será. Então, se não for, aí fica... Mas não tem como, professor. Professor, tem muita coisa que o senhor deu, não dá para... Com esses intervalos, com essas coisas, não dá para ter prova. Ô, professor. Fala. Ô, professor. Se em último caso o pessoal não fizer nada no quesito prova,
Pede pro pessoal pelo menos dar um auxílio nessa B1 pelo menos aí pra gente poder ter consulta ou acessar alguma coisa, porque é muita disciplina e tem algumas que nem entrou online ainda. Então, vê se a escola, pelo menos na B1, consegue fazer alguma coisa pelos alunos, porque fazer assim a prova na raça vai ser complicado, professor. Principalmente uma matéria de cálculo 3, que é uma matéria difícil, e eu sei que é uma crise, é uma situação fora do contexto aí pro país, mas de alguma forma ver se a escola consegue ajudar de alguma maneira. Não, beleza, eu acho, né? É uma previsão utilizando estatística matemática. Na estatística, nós não voltaremos dia 13. Porque a tendência da curva é ela se acentuar, que é uma progressão, é uma exponencial, e a exponencial ela só vai começar a cair quando metade da população tiver sido contaminado. É limpo, não é? É comida. E como foi restrito do pessoal não se movimentar, essa situação vai demorar a acontecer, né? Não é igual aconteceu na Itália, igual aconteceu nos Estados Unidos, que o pessoal não restringiu, então espalhou de uma vez. Então, a vantagem do que foi feito é que você não vai ter caos no hospital, né? O hospital vai ficar mais tranquilo. Então, então, não ter caos no hospital, como foi se colocado, você não tem que decidir, esse vai morrer e esse não vai morrer. Vão tentar salvar todo mundo. Agora aí o problema o problema do... o tempo que a gente vai acabar tendo que ficar enjaulado. Professor, fala. Eu fiquei com uma dúvida. As nossas listas de exercícios que o senhor está disponibilizando para a gente, então a gente resolve e manda para o senhor por e-mail, naquele e-mail que o senhor... Quem tiver scanner, escaneia, né? Uhum. E quem não tiver, fotografa. Tá? Okay. E manda pelo e-mail lá, que é o lourival.martins@edu.com. E elas funcionam da mesma forma como funcionavam. Assim, o senhor dá uma semana de prazo e na outra semana acaba valendo menos, ou não? Ou... Nesse primeiro momento, não, né? Porque acho que vai ficar complicado. Por exemplo, o que eu trabalhei hoje é o da semana passada. Sim, porque a gente está ainda se adaptando, né? Está se adaptando. E aí já tem 4 listas, né? Na verdade, para entregar, né? Então, são 4 listas, as 2 foram presenciais, então não tem tanto questionamento. E essa daqui, eu não adianta eu querer chegar no conteúdo dessa semana e tentar falar, pessoal, vamos trabalhar. Porque a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, essa região aqui, Fica difícil assimilar, né, professor, para poder estar entregando as listas. Particularmente para mim, se na sala já é um pouco mais difícil, imagine assim, até conseguir entender para poder fazer as listas integrar para o senhor, vai ficar difícil. Professor, para mim liberou o sistema, na verdade, ontem. Eu tô vendo... Ontem, né? E aí eu tô na pendência aí, né? A Carla tem me ajudado eu e o Michel. Então, assim, praticamente as que era para entregar, eu entreguei uma das 2 presenciais. Eu vou ter que ter um prazo aí também, né? Porque é complicado, estamos fazendo as coisas agora aí tem que fazer correndo, né? Porque olha o atraso, né? Tudo bem. Esse primeiro bimestre eu não vou levar a fé e fogo, não. As condições não ajudaram, né? Não tem nem como ajudar. Eu só vou ter que pedir pro pessoal ir mandando. Entregando, né?
Na medida do possível. O pessoal vai lá de repente fala assim, olha, tem que lançar a pontuação até tal data. Então aí você é obrigado a lançar quem não entregou, né? Aí depois para retificar 1 a 1. Então envie, né? Se vocês estiverem prontos, vão enviando já. Eu preparei uma pasta, eu vou lançando tudo daquela pasta, vou anotando já o nome de quem entregou. E vamos, né? O importante é, nesse espaço, pelo menos... Ó, o e-mail é esse aqui, ó, lorival.martins@anhanguera.com, né? Professor, esse M aí é minúsculo? Sim, é minúsculo. Ah, é minúsculo? É, minúsculo. Aqui é o corretor. Ô, professor. Fala. Eu tenho uma dúvida também da lista do dia 13 de março, que é a questão 2, que fala para determinar os vetores tangentes. Ali ele fala que é 2x mais 3y² menos e menos 4. E eu fiquei confusa em como fazer isso, porque esse z tá dentro da equação, assim, não tá fora, que é z igual. Como é que eu posso Deixa eu... Repete para mim aí que... Qual é a... É da lista... Do 13 de março, que é para determinar os vetores tangentes. Determinar? Os vetores tangentes da equação da superfície. Ah, sim. É 2x. É 2x... Vamos pôr z igual 2x... Mais 3y ao quadrado. Mais 3y... Ao quadrado. Eles devolvem o dinheiro, né? O Bitpark falou que não devolve. Ao quadrado. Isso. Menos z. Do avião, eles removem. Sim. Menos z. Menos 4 igual a 0. Então não tem o z na ponta aqui. Não tem esse z na ponta. Aí o que vai acontecer é... Você vai tirar esse z daqui. E vai colocar... Aí eu vou ver... E vai trazer ele está subtraindo, vem para cá. Vai somando. Né? Então a nossa função vai ser o... Entendi, era só isso que eu queria saber. Então a função é z igual a 2x, então 2u mais 3v² menos 4. Tá bom, obrigada. Era só isso mesmo que eu queria saber. Mais dúvida, pessoal? Muito obrigada. Que a pretensão que eles estão dando para... Então aproveitem. Então, eu acho que não vai dar para ir. O Diego tá quieto, o Danilo tá quieto, o Claudinei tá quieto, o Fernando tá quieto, o Gabriel quieto, Giovana, Jussara. Ô, professor, falei. Professor, falei. Não, o Wagner falou bastante. Mas o Wendel, o Nicolas, Michel. Eu tenho a lista de todo mundo falei a aula aqui. inteira, professor. Eu falei bastante. Você é o Wagner, não é? Eu sou o Wendel. Não, eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. O Gabriel? O Gabriel falou bastante. Vou anotar. Eu sou o Wagner. Ô, professor. Opa. Professor. Fala. Eu não entendo, porque quando a gente fala muito na aula, o senhor dá bronca. Agora que a gente fica quieto, o senhor dá bronca também, então... Porque porque lá na sala ele tá vendo, daí como tá aqui com as câmeras escondidas, ele fala, ele tá lá na cozinha comendo, tá assistindo novela. Isso mesmo, tá assistindo TV lá, tá vendo a novela. Jogando videogame. Tá vendo a novela. Não, mas assim, ô, professor, mas eu acho que valeu, viu, professor? Eu acho que gostei. Esse começo aí é muito... Esse começo aí é um pouco complicado, mas valeu. Eu gostei também. Eu acho o seguinte, apesar das dificuldades, pelo menos a dúvida fica mais fácil de esclarecer. Porque na aula, tudo que foi explanado aqui, né? Eu tenho recursos que na aula eu não tenho. Né? Só que na aula o problema não é o falar, né? O falar aqui, se alguém começar a falar demais, que não seja da aula, eu coloco o mudo aqui, né? Se desse para fazer isso na sala de aula.
Na sala de aula não dá. Na sala não tem como fazer. Aí você fala, ajuda. É complicado. Beleza? Aqui eu não falei muito porque eu já tinha estudado a aula antes, né? Aí então eu só fui tirando algumas duvidazinhas que sobraram. Mas então, deem uma olhada na aula da semana que vem. Na prática, a maior dificuldade nossa é essa parte de hoje, que é mudar mudar a base, né? Mudar a região aqui. Depois que eu mudei a região, é aplicar uma fórmula. E aplicar a fórmula, deixa eu... Ó. Sai daqui, vírus. Opa! Ó, tá aqui, ó. A integração de uma função em B de xy, de f de x, xy, vai ser dada por a integração em B de rφ, que multiplica o f de rφ, essa parte que é Professor, fixa, para mim ainda tá na antiga ainda, professor. Tá na antiga? Não sei se tá... Para mim também. Tá bem? Também, professor. Entrou a nova? Para mim também, professor. Não. Parou de transmitir aqui. Tá na página de baixo o que você quer mostrar pra gente. Isso. Tá na mesma ainda, professor. Tá na mesma ainda? Minimiza essa página primeira que tá aqui, acho. Sei lá. Eu já minimizei, mas eu vou fazer o seguinte aqui. Vou copiar esse slide aqui e jogar na que tá entrando aí. Então, ó, agora mudou. Vou aplicar esta fórmula aqui. Então, esta integral, que é aquela que não. A integral que nós fazíamos era esta daqui, ó. A minha região B era definida em xy. E perceba que eu coloquei B aqui e não coloquei R, né? Porque o R lá está referindo a um retângulo. E aqui já não é mais um retângulo, já é uma região qualquer. Eu vou aplicar esta fórmula aqui. Vou aplicar esta fórmula aqui, ó. Eu vou converter a região de xy para rφ. Vou converter a função f de xy em função de rφ. E aí, essa parte aqui, olha, é uma composição que tem a ver com o fato de eu ter mudado de sistema, né? Eu saí do cartesiano e fui para o polar. Que esse RDB, então, é a mudança? Esse RDB é a mudança, né? Então, vou pegar... Então, vamos supor que eu tenho essa integração aqui, ó. Eu quero determinar a integral de B na região xy, da função f de x igual a 2y mais 4, nesta região aqui, ó. Então, o que a gente viu? Essa região aqui é uma região circular, ele até já definiu ela aqui em cima, ó. É esta aqui, né, ó. Sim. Eles precisam. Tudo que dá para fazer pelo aplicativo do Icon. Escuta essa história. Outro dia eu tô lá, né, trabalhando aí. Então, o nosso B é esse aqui. O nosso F de Rφ. Aí a médica perguntou: você tava de máscara? Aí ele: não. A menos metro de distância de mim. Mas é só substituir aqui no 2y, então.
Não, ele tá sem ré. Vai ser 2. Na verdade, eu ouvi falar que tá sem material de proteção. Duas sabe? vezes. Y é R cosseno φ. Não é seno, não, professor? Não, isso, o Y é seno. Seno φ. Mais 4. Aí eu vou pegar aquela fórmula, né? Não gosto mesmo. Minha Nossa Senhora. Tá gostoso, viu, o que eu fiz? Ah. Vou Eu não gosto, não. aplicar ela aqui. Tá. Então, em Rφ, F de Rφ, entra essa expressão aqui. Nos extremos, de 0 a 3 em dx, Gente, pegar lá. não. Ô, mãe, pede revelação de Deus aí. Ó. Isso ficou tudo misturado. Eu te falo. Ficou, hein? Ao alto-falante aí, vamos baixar um pouquinho. Ó. Então, olha, nós vamos aplicar a fórmula, né? Então, a integral de B de XY, para a integral de B de Rφ, nós vamos converter a função em Rφ, que é 2R seno φ mais 4 vezes, e o R de φ aqui é aquela parte da fórmula. Como o nosso intervalo em R é de 0 a 3, então 0 a 3 dr é a parte interna aqui, ó, né? E de 0 a π sobre 2 dφ. Então mudou apenas as letras, né? Mudou os termos. Na prática não mudou muita coisa. A gente tem aqui embaixo, ó. Vamos integrar a parte interna. Isso a gente vai discutir. O pessoal está assistindo o Jornal Nacional, abaixa o volume aí, pô. Tira aí, ó. Desabilita aí o desabilita fone, o microfone aí, ó. O microfone aí, mano. Desabilita? Quem não tá falando aí, senão complica. Melhorou. Show. Continua aí. Bom, pessoal, é isso, né? A semana que vem a gente discute essa integração aqui com calma, né? Porque é besteira a gente ficar atropelando, não. Mas quem quiser tentar fazer a lista, vai ver que com o que nós vimos hoje, é apenas uma questão de mudar a região de integração, aplicar a fórmula, e a integral é o que nós vimos nas 2 primeiras semanas. Professor, semana que vem você vai explicar tudo, mas teria a possibilidade de você colocar isso que o senhor colocou passo a passo, porque na sala de aula o senhor explica passo a passo, pelo menos eu consigo pegar um pouco mais. Se eu colocar passo a passo, daí eu pego no Ava, daí eu vou ficar com a folha, porque quando o senhor estiver explicando na próxima aula, eu vou olhando passo a passo para me entender um pouco melhor. Se você entrar na aula de hoje, que está na unidade 2, sessão 2 ou 3, tá lá, já está lá, passo a passo. Ah, tá, é porque tem um monte de... Então tá na sessão 2, tá na unidade 2, unidade sessão 2. Sessão, ou é sessão 2 ou sessão 3. Ô, Wagner, eu te mando. Tá bom então, Giovana. Tá Giovana manda. Em termos de aula, objetivamente, nós estaremos na unidade 1, sessão 1, se fosse pegar a sequência, né? Sim. Só que eles pediram para colocar na unidade 2, sessão 3, para poder acompanhar a quantidade de aula se tivesse sido aula normal desde a primeira semana. É coisa das burocracias, né, de sistema. Não, tudo bem. Tá? Mas Giovana manda, obrigado. Tá. Mas tem tá lá. Pode
pegar e eu vou discutir isso na semana que vem. Eu quero ver se eu consigo interagir. No outro computador eu tinha uma mesa digital, né? E às vezes fica mais prático para escrever para o que está falando, né? Aqui já está pronto, é mais uma leitura mesmo, né? Acho que o senhor teria que montar um estúdio e colocar pelo Skype, daí com a luzinha ficaria melhor pra gente. O problema é esse, né? Eu até tentei montar uma luzinha, mas não consegui. Né? Aquele espaço que eu estava dentro do trabalho lá não tem a corrente o cabo do fio, é só Wi-Fi. E nós vimos que o Wi-Fi não deu certo. Não, tá. Tem que voltar aqui. Ó, Wagner, acabei de enviar no grupo as duas que ele postou, né? As explicações e as listas. Tá bom, já vi aqui já. Uhum. Tá bom, valeu. Obrigado, hein, Joana. Imagina. Ela já não deixa de... Mais dúvidas? Por enquanto é isso, senhor. Por enquanto é isso, né? Valeu, professor. Valeu, hein? Obrigado a todos. Obrigada. E até a próxima sexta. O material já está, né, lá no portal. Né? E aí, na semana que vem, eu vou colocar sobre a coordenada cilíndrica. E dá para trabalhar os dois conceitos ao mesmo tempo, né? Porque eu trabalhei na lista 2 exemplos. O primeiro exemplo é fácil, o segundo é um pouquinho mais chato, mas é porque envolve aquela história de integração por substituição, né? Que é para dar trabalho, né? Para confundir um pouco a cabeça e não achar que é muito simples. Falou? Tá bom, professor. Obrigado e boa noite a todos aí. Bom final de semana. Isso, boa noite a todos. Valeu, professor. Falou. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.